Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso e já se faz presente aqui neste lugar para nos abençoar. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Filipenses, irmãos. Filipenses, pega aí sua espada, a espada do Espírito, e abre em Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler do 11 até o 13, Agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa nessa noite, e agradecendo a Deus também por cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, cada vida que Deus trouxe aqui para estar recebendo essa palavra, louvores, nessas oportunidades abençoadas. Deus te trouxe aqui para um propósito nessa noite. Deus te deu forças nessa noite para falar ao seu coração. Não é em vão, não é à toa que Deus te trouxe para este lugar aqui nessa noite não, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, a palavra de Deus diz: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Memorize isso aí. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha, irmãos, como isso é forte. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem alguma situação que está te entristecendo nessa noite, irmãos? Hoje Deus ele vai nos ensinar como nós enfrentarmos todas as dificuldades, ainda dando glória a Deus, irmãos. Aqui continua dizendo: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir junto? Tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Irmãos, já pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Nós tudo podemos, irmãos, naquele que nos fortalece nessa noite. Irmãos, essa noite eu quero trazer aqui como tema dessa ministração: como superar os desafios da vida. Nossa vida, ela é cheia de desafios, irmãos. Aliás, a nossa vida em si já é um desafio. E nós vamos ter que passar por tudo nessa vida. Já foi dito aqui, já foi lido o Salmos 23. Salmos 23 ele fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então eu pergunto, irmãos, não vai faltar bênçãos, mas eu pergunto, vai faltar lutas? Não vai faltar também lutas não, Não vai faltar bênçãos, mas também não vai faltar lutas. Irmãos, muitos desafios nós vamos ter que enfrentar. E a Bíblia fala, irmãos, que ao vencedor, Deus nos dará a coroa da vida para aquele que vencer. O vencedor é aquele que vence a dor. O nome já diz, Vencedor. É aquele que vence a dor. Então, mesmo quando nós passarmos situações onde nós vamos ali gemer, sentir dor, muitas vezes estarmos angustiados, nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque Ele já venceu por todos nós. Quando eu digo que nós vamos enfrentar muitas lutas, muitos desafios nessa vida, parece até algo óbvio de se dizer, Claro que nós vamos enfrentar lutas. Mas, irmãos, tem um evangelho aí, um evangelho que muitas vezes é pregado, que é um falso evangelho. Um evangelho que diz mais ou menos assim: venha para Jesus e todos os seus problemas se acabarão. Parece até propaganda de televisão, Venha para Cristo e todos os seus problemas se acabarão. Mas a palavra de Deus, a palavra que nós conhecemos, não diz isso. A palavra de Deus diz o seguinte: certa vez Jesus chegou para os discípulos e disse assim, eu digo isso para que em mim vocês tenhais paz. No mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tá vendo onde nós vamos ter paz? Nós vamos ter paz em Jesus. Jesus falou, em mim vocês têm paz, porque no mundo é dificuldade, é luta, é tribulação. Mas Jesus nos consolou dizendo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele venceu aquilo que nós não conseguiríamos nunca vencer, irmãos, que é todas essas dificuldades do mundo. Se eu perguntar aqui, quem passou alguma dificuldade nessa semana?
Eu creio, né, que a maioria vai levantar a mão. Se eu perguntar quem passou alguma dificuldade nos dias de hoje, eu creio que muitos aqui vão levantar as mãos também. Mas como superar, irmãos, todos os desafios da vida? Eu quero trazer aqui alguns pontos do que a palavra de Deus nos ensina, como superar os desafios, as dificuldades e os problemas da vida. O primeiro ponto é que nós temos que aceitar que todos nós vamos passar por situações difíceis. Assim como o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva cai para o justo e para o injusto, as dificuldades também, irmãos, elas chegam para o justo e para o injusto. Você pode estar fazendo tudo certo, você pode estar adorando a Deus, você pode estar sendo fiel a Deus, você pode estar fazendo a obra do Senhor, orando, jejuando, buscando, mas ainda assim você pode ter certeza de uma coisa: a luta chega na sua vida também. O dia mau chega na sua vida. Olha o exemplo de Jó. A Bíblia fala que Deus ele olhava para Jó e Deus ele falava assim: está vendo meu servo Jó? Meu servo Jó, ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e ainda se desvia do mal. Ou seja, com tantas qualidades assim, não era para acontecer nada de ruim na vida de Jó, né? Mas ainda assim, irmãos, todos conhecem aqui a história de Jó, todos sabem o que aconteceu, né, na vida de Jó. O diabo pediu para tocar ali, e Jó perdeu seus bens, perdeu seu dinheiro, perdeu seus filhos, perdeu até mesmo a paz, perdeu a saúde. E Jó, ele falou uma coisa interessante, porque muitas vezes nós falamos assim: eu não aceito essa situação. E aqui o primeiro ponto é esse: aceitar que todos nós vamos passar dificuldades. Mas muitas vezes nós falamos assim: eu não aceito essa situação, eu não aceito o que está acontecendo comigo. Irmãos, eu entendo que tem certas coisas que nós não devemos aceitar mesmo. Mas o que nós não devemos aceitar são as investidas do Satanás. São as armadilhas do Satanás. Isso nós não devemos aceitar mesmo. Quando o Satanás quer ver ali um filho nas drogas, quando o Satanás quer ver ali o esposo ou a esposa atribulada sem estar na presença de Deus, isso aí nós não devemos aceitar mesmo. Nós devemos lutar, profetizar, nós devemos buscar o Senhor, irmãos, para que essa situação desapareça das nossas vidas. Agora, irmãos, quando é algo de Deus, quando é algo que Deus permite nas nossas vidas, como que nós vamos falar para Deus isso? Deus, ele permite uma situação nas nossas vidas e nós vamos falar: Senhor, eu não aceito isso. Porque, irmãos, Deus ele vai usar muitas situações para mudar algo que está de errado nas nossas vidas, ou ele vai usar muitas situações para nos direcionar para o caminho certo. Quando Jó começou a perder tudo, perdeu ali os seus filhos, perdeu saúde, perdeu seus bens materiais, perdeu todos os seus animais. Jó ele começou a perder tudo ali. Até a esposa dele chegou para ele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí sabe o que Jó falou? Falou: mulher, você fala como uma louca. Se eu aceito o bem de Deus, por que eu não vou aceitar o mal? Né? Se eu aceito as coisas boas de Deus, por que eu não vou aceitar as coisas ruins que Ele também permite em nossas vidas? Então, o primeiro passo para nós vencermos os desafios da vida é a aceitação. Aceitar que nós vamos passar por dificuldades. Nessa vida nós temos muitos dias bons e nós temos alguns dias maus. Uma coisa, irmãos, que nós podemos ter certeza nas nossas vidas é que o dia mau vai chegar. Nós não sabemos que hora que ele vai chegar e nem que dia que ele vai chegar. Mas o dia mau, você pode ter certeza na sua vida, o dia mau ele vai chegar. Teve um dia que eu estava conversando com a Suzane, no carro, aí eu falei com a Suzane, do nada, irmãos, Deus ele colocou algo no meu coração assim. Aí eu falei para a Suzane, Suzane, você sabia que nessa vida nós temos que estar preparados para tudo? Nós temos que nos preparar para tudo, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Mesmo estando na presença de Deus, nós temos que nos fortalecer e nos preparar para tudo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu falei isso num dia com ela, né, numa semana. Irmãos, quando foi ali no fim da semana, na mesma semana que eu falei isso para ela, aí eu recebi uma notícia lá em casa. Recebi uma notícia, né, que tinham assassinado uma prima minha lá em Lusiânia. Uma prima, né, era um pouco distante, mas era uma prima, né, que é claro que eu amava bastante. E a história de vida dela já era uma história meio dolorida, que ela já tinha perdido o pai dela
Eu conheço ali, o meu primo também, o irmão dela, é um menino que eu gosto muito, é um jovem, né, que já sofreu muito, continua sofrendo. Mas aí eu ouvi essa notícia que tinham assassinado a minha prima. Estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. E infelizmente aconteceu isso, né? Só que Deus já estava trabalhando na vida dela, que ela estava praticamente em clima de despedida, irmãos. Falando de Deus, falando do pai dela, né, que Deus tinha colhido. Então aconteceu isso. Depois de alguns meses depois, irmãos, poucos meses depois, eu não lembro exatamente o tempo, aí eu recebi a notícia que o filho dessa minha prima também pegou uma doença ali, foi uma dengue hemorrágica, faleceu também. Então tá vendo, irmãos, que o dia mau ele chega e muitas vezes ele chega de uma forma muito dolorida, muito violenta. E como suportar tudo isso? Nós só conseguiremos suportar com o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo. Tem lutas, irmãos, que é só Deus. Tem lutas que não adianta, você pode correr atrás do homem, você pode ali buscar ajuda nessa terra, buscar ajuda do homem, mas tem coisas que é só Deus, irmãos. Por mais que tenha pessoas para nos ajudar, tem coisas que é só Deus nas nossas vidas. Então o dia mau, ele chega e muitas vezes ele chega com muita violência. Por isso precisamos nos apegar cada vez mais com Deus. Se a gente não aceitar, irmãos, que nessa terra nós vamos enfrentar muitas lutas, vai ser mais difícil vencer essas lutas. Porque se a gente quiser que só aconteça coisas boas, nós vamos nos tornar pessoas fracas. E a Bíblia fala, se a gente se mostrar fraco no momento da luta, a nossa força vai ser pequena. Então, irmãos, nos fortalecer cada vez mais no Senhor e na força do seu poder. É que fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder e tomai toda a armadura de Deus. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo suportar as lutas, porque não estão se revestindo da armadura de Deus. A comunhão com Deus é que vai nos fortalecer por toda a vida. Quando eu era criança, eu tinha algo na minha mente, né? Eu era muito apegado com a minha família, até hoje eu sou, né? Mas quando eu era criança, irmãos, eu era muito apegado, eu era muito de família assim mesmo, apegado. E com minha avó me criou até os 7 anos, eu era mais apegado ainda. Aí sabe o que eu pensava quando eu era criança? Eu pensava assim, meu Deus, acho que se um dia... Olha o que eu pensava. Se um dia minha avó morrer... Claro que ela ia morrer um dia, né, irmãos? Mas eu pensava, se um dia minha avó morrer, acho que eu morro junto. Acho que eu não aguento, não. E mesmo criança eu já falava com Deus. Falava, não era nem crente nem nada, mas já falava com Deus, né? Falava, Deus, não deixa minha avó morrer, não. Porque se ela morrer, eu morro junto. Eu pensava desse jeito, irmãos. E o pior é que eu cresci com isso. Como nós lembramos de Jó, né? Jó também falou, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Você sabia que aquilo que você mais teme pode vir sobre a sua vida? Irmãos. Só que a palavra de Deus fala, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus, irmãos, ele lança fora todo medo, como foi louvado aqui, né, no louvor. Por quê? Porque este amor de Deus, irmãos, é que nos garante que nós podemos vencer todas as coisas. Este amor de Deus é que nos dá confiança que se Ele é por nós, quem será contra nós? Aí eu fui crescendo dessa maneira, eu fui crescendo pedindo para Deus me fortalecer. Para que quando Deus levasse alguém da minha família, eu conseguisse suportar. Irmãos, mesmo sem estar na presença de Deus quando era criança, eu pedia isso. E eu creio que Deus ouviu minha oração. Porque quando Deus ele colheu a minha avó, eu já estava na presença dele, já tinha entregado minha vida para ele, irmãos, eu consegui suportar. Então, na presença de Deus, nós podemos suportar qualquer coisa, irmãos, na presença dele. Então, o primeiro passo para vencer os desafios da vida é aceitação. Segundo passo para vencer os desafios da vida é entender que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nada é em vão, nada é à toa e nada é para nos matar, não. Quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, é para nos fortalecer. Pedro, deixa a tela ligada que eu vou usar os versículos ali. Então, irmãos, tudo que acontece nas nossas vidas é para nos tornar mais fortes. Tem vários propósitos, né? Nos tornar mais fortes, nos levar para o caminho certo. Lembra-se de Jonas? Jonas queria fugir da presença do Senhor, fugir ali da missão, das ordens do Senhor. O que Deus enviou na vida de Jonas? Enviou uma tempestade e logo depois enviou um grande peixe para engolir Jonas. Para quê? Para matar Jonas? Não. Para que Jonas voltasse para o caminho certo. Então tudo tem um propósito.
As coisas ruins também têm um propósito nas nossas vidas. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não são só as coisas boas que cooperam para o nosso bem. As coisas ruins também cooperam para o nosso bem. O salmista, ele disse: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a sua palavra. Muitas vezes nós vamos ter que ser afligidos para aprender a obedecer, a guardar a palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar aqui de outro propósito também, para o qual Deus envia muitas vezes dificuldades, desafios nas nossas vidas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 6, Pedro vai estar colocando no telão, irmãos, eu vou ler junto com os irmãos. Olha só esse capítulo de Coríntios aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pode passar, Pedro. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pode passar. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Pode passar. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Sabe o que está dizendo aí? Irmãos, nós sofremos muitas vezes para sermos consolados por Deus, e com esse consolo que Deus nos dá, nós levarmos consolos para outras vidas também. Para nós servirmos para consolar outras vidas também, que estão passando pelo mesmo problema que nós já passamos lá atrás. Hoje mesmo, né, minha esposa e a nossa irmã Irenilde foram fazer a visita, né, que ela me falou, me comunicou, foram fazer a visita. Com certeza Deus, ele usou elas para quê? Para consolar alguém, uma vida que estava precisando, né, irmãos? Então por que nós passamos por lutas? Para sermos consolados por Deus. E depois de consolados, nós podemos também consolar aqueles que estão passando por uma dificuldade que nós já enfrentamos e que nós já vencemos. Quantas lutas você já enfrentou, você já venceu, que hoje em dia você vê a pessoa passando pela mesma luta. Eu, como tive lutas na área dos vícios, eu consegui superar. Eu consegui vencer em Cristo Jesus. Então hoje em dia, irmãos, várias vezes eu converso com amigos meus lá do serviço, com colegas de trabalho meus lá do serviço que ainda estão enfrentando vício. E já teve um que me perguntou, chegou em mim e falou: nossa, William, você conseguiu vencer todos os vícios, você conseguiu largar aquelas porcarias todas, como é que você conseguiu? Aí eu falei: eu entendo que não foi eu que consegui, eu entendo que Cristo é que conseguiu por mim, e eu consegui, mas foi através dele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Jesus, ele falou: eu venci o mundo. Eu entendo que Jesus, ele venceu por mim, e quando eu entreguei minha vida para ele, através dele, eu consegui vencer também todas as coisas. E aí, quando eu converso com meus amigos, eu percebo ali que eles até ficam impressionados. Eles arregalam os olhos ali, irmãos, ficam olhando assim, pensam: como é que Deus mudou realmente a vida do William? Quando eu me converti, me entreguei minha vida para Jesus, irmãos, que eu parei com os vícios, aí até o irmão da Nilma, né, a Nilma de vez em quando conta esse testemunho, o irmão da Nilma chegou para ela e falou assim: agora eu sei que Deus existe mesmo. Se o William largou as bebidas, agora eu acredito que Deus existe. Sabe por quê, irmãos? Ele pensava que eu nunca ia abandonar essas coisas, né? Mas quando Deus mudou minha vida, serviu de testemunho. Ele falou: agora eu acredito que Deus existe. Então tá vendo, irmãos? Nós somos consolados para consolar outras pessoas também. Porque quem quer realmente vencer, vai olhar para nós e vai pensar: se ele venceu, eu também posso vencer. Se ele largou essas porcarias, eu também posso largar. Se ele consertou a sua vida, eu também posso ter a minha vida consertada em Cristo Jesus. Se a vida dele melhorou, se Deus melhorou a vida dele, a minha também pode melhorar. E aí pode ser que você já chorou por algo lá atrás.
E hoje em dia você vê a pessoa chorando por algo que você já passou lá atrás. Então você vai chegar e vai consolar essa pessoa. Quem é melhor para consolar uma mãe que muitas vezes tem o filho nas drogas? É aquela mãe que já teve um filho nas drogas também, mas que hoje em dia o filho não está mais nas drogas. Então essa mãe foi consolada por Deus e agora pode consolar também outras vidas. Eu não sei o que você já enfrentou lá atrás, irmãos, mas vai aparecer muitas pessoas nas nossas vidas passando pelos mesmos problemas que nós já superamos. Então veja que um dos propósitos é esse. Quando você vence uma luta, você vai ajudar outra pessoa a vencer essa mesma luta também. E em terceiro lugar, irmãos, como que nós podemos superar os desafios da vida? Terceiro lugar, nós temos que entender que a Bíblia ensina que nós vamos carregar os sofrimentos de Cristo. Como assim, pastor William? Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 4, 12 e 16. A palavra do Senhor vai nos dizer, coloca aí Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 16. A palavra de Deus nos ensina que assim como Cristo sofreu, nós vamos sofrer também, irmãos. Então a palavra diz, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo. Então a palavra de Deus primeiro diz isso. Não se surpreenda, não fique surpreso quando você estiver passando prova. Quando você estiver passando alguma tribulação, algum fogo, não se surpreenda. Continua aí, Pedro, pode continuar. Aqui diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Que está falando para a gente se alegrar, quando nós estivermos aí, à medida, participando, né, dos sofrimentos de Cristo também. Porque assim como nós sofremos nessa terra, assim como Jesus sofreu, e nós passamos por sofrimentos também, mas Jesus, ele foi exaltado, irmãos, vai chegar um dia que nós vamos participar da glória de Deus, e nós vamos ser exaltados também. Então no momento de sofrimento, é se alegrar, não murmurar, não reclamar, não duvidar, não ficar perguntando para Deus por quê todo momento. Mas, irmão, se alegrar, porque a vitória está perto. Quase todas as vezes que a nossa vitória está mais próxima, mais perto, irmãos, vem muitas provações também juntos. Então, olha só, pode continuar aí, Pedro. Olha só o que diz também. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Olha, se nós somos insultados, porque nós estamos na presença de Deus, irmãos, nós temos que nos alegrar. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque isso significa que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Por exemplo, quem aqui não é perseguido porque está na presença de Deus? Depois que você foi para a presença de Deus, depois que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, irmãos, aparece ou não aparece, às vezes, um atribulado ou uma atribulada para te perseguir? É porque o Espírito de Deus repousa sobre você. O diabo, ele não fica feliz, irmãos, em te ver bem. O diabo, ele não fica feliz em te ver adorando. O diabo, ele não fica feliz em te ver na presença de Deus. O diabo, ele não fica feliz em ver você bem-sucedido, bem-sucedida. Sempre ele vai enviar um atribulado. E aí, irmãos? Porque o diabo, ele envia atribulados também, muitas vezes, para lançar palavras, muitas vezes para nos insultar, muitas vezes para nos confrontar, muitas vezes para nos entristecer. Mas através dessa palavra nós temos que aprender o seguinte: nós temos que nos alegrar, porque o Espírito de Deus repousa sobre nós. E aí o inimigo vai se levantar mesmo. Vai aparecer pessoas para querer, irmãos, tirar a tua alegria, enviadas pelo Satanás. Mas tenha bom ânimo. Jesus não foi assim? Quem foi melhor do que Jesus nessa terra, né? Jesus é uma pessoa tão boa. Pessoa que alimentava, que curava, pessoa que aconselhava, pessoa que abraçava, pessoa que amava. Mesmo assim, quantos não se levantavam contra Jesus? Quantos não xingaram Jesus? Xingaram Jesus até de beberrão. Xingaram Jesus de filho do demônio. Cuspiram em Jesus.
Falaram que Jesus era usado pelo Satanás, era usado pelo demônio. Então, se até com Jesus aconteceu isso, irmãos, pode deixar, Pedro, deixa o versículo lá. Se até com Jesus aconteceu isso, como é que não vai acontecer comigo e com você também? Então, a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, pode botar aí, Pedro, pode continuar? Diz assim, ó, versículo 15, bota o versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Sabe o que está dizendo aí? Tem muitos que sofrem aí no mundão, muitas vezes porque é um assassino, porque é um ladrão, porque faz coisas ruins, porque fazem coisas erradas. Aí tem consequência, né? Quem faz coisa errada vai dar tudo errado. Quem planta o mal vai colher o mal, né? Quem faz o mal para as pessoas, o mal vai vir sobre essas pessoas também. Só que aqui está dizendo que muitas vezes nós vamos sofrer mesmo fazendo o bem. É por isso que às vezes nós não entendemos. Fala, Senhor, estou fazendo tudo certo, estou fazendo a tua obra, estou ajudando o próximo, estou ajudando as pessoas, e mesmo assim minha vida está aparecendo esses problemas. Então Jesus falou, não, o assassino, ele já sofre por fazer o mal. O ladrão, ele já sofre por fazer o mal. Vocês vão sofrer justamente por fazer o bem. Jesus Cristo também disse, ó, quando vocês forem injuriados, caluniados, difamados, disserem toda sorte de mal contra vocês, alegrai-vos e exultai-vos, pois o galardão, a sua recompensa já está próxima. Irmãos, toda perseguição nessa terra vale a pena. Todo insulto nessa terra vale a pena. Toda afronta nessa terra vale a pena. Sabe por quê? Porque o nosso galardão nunca vai vir do homem. O nosso galardão vem de Deus. E Deus, ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Suporte com alegria, até mesmo as afrontas. Aliás, a palavra de Deus fala até mesmo para a gente orar por aqueles que nos perseguem, né? Dizer que é fácil não é. Pregar aqui e falar é mais fácil, né, irmãos? Mas quando pisa no calo, né, irmãos? Às vezes tem um ditado aí no mundo, uma frase no mundo que nós falamos assim, né? Eu sou uma pessoa muito boa, só não pisa no meu calo. Falei, aí é fácil ser bom, né? Não pisando no calo é muito fácil ser bom, irmãos. Jesus Cristo, ele quer que nós continuemos bom, é quando pisa no nosso calo. Jesus Cristo, irmãos, ele quer que a gente abençoe, até mesmo na hora do confronto. Hoje eu até coloquei, agora que eu estou me lembrando, eu coloquei ali no status um videozinho, né? Esse vídeo me impactou muito. É um barbeiro, um cabeleireiro, ele tinha ali o seu salão de beleza. Aí chegou um atribulado lá, esse barbeiro, ele colocou um louvor, né? No salão de beleza dele ali. Aí ele disse que chegou um atribulado no salão de beleza. Aí esse atribulado chegou lá, quando ouviu o louvor, ficou endemoniado, hein? Falou, você também é um desses idiotas aí? Aí o cabeleireiro não entendeu, né? O barbeiro não entendeu. Falou, como assim? Não estou te entendendo. Ele, não, você também é um desses imbecis aí, desses idiotas aí? Ele, não, eu continuo sem te entender. Não, é porque você também é desses crentes aí, esses imbecis, esses idiotas. Começou a xingar, irmãos, o barbeiro. Aí ele falou, meu senhor, é o seguinte, meu senhor, eu não vou mais, eu não sei o que você tem, não sei o que aconteceu, eu não vou mais cortar o seu cabelo não. Você pode se retirar do meu salão de beleza, não vou mais cortar o seu cabelo. Aí disse que esse senhor ainda falou assim, ó, você tem sorte que eu não tenho uma peixeira aqui, porque se eu tivesse uma peixeira, eu ia te matar agora. Estava endemoniado ou não estava? Eu estou com um vídeo ainda no status lá do meu celular, quem quiser eu mando. Então, irmãos, falou desse jeito pro barbeiro. Aí o barbeiro, não vou cortar mais seu cabelo, mas não foi agressivo, né? Só falou, não vou cortar mais seu cabelo, por favor, o senhor se retire. Mas aí, irmãos, Deus, ele tocou nesse barbeiro, para esse barbeiro falar algo para esse rapaz. Aí o barbeiro foi e chamou o rapaz. Ele falou, o rapaz já olhou para trás, o que foi? Aí o barbeiro falou, eu ainda vou te ver falando assim, ó, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse cara ficou brabo, esse cara ficou endemoniado, foi para a casa dele, morrendo de raiva. Aí tudo bem, passou um tempo, né? Passou um tempinho. Aí chegou um senhor lá. Esse senhor chegou todo engravatado, né? É como eu gosto até de brincar, né? Todo internado. Estava de terno, estava internado. Então, irmãos, chegou lá, todo arrumadinho, uma Bíblia debaixo do braço. Aí o barbeiro ficou olhando assim e falou, rapaz, esse senhor aí, ele não me é estranho não, eu conheço esse senhor. Aí, irmãos, esse senhor chegou lá, olhou nos olhos do barbeiro e falou, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se converteu ao Senhor.
Se converteu ao Senhor, irmãos. E o barbeiro deu glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas o que é que o barbeiro tinha dito, irmãos? Não tinha sido agressivo, né? E profetizou, abençoou a vida daquele senhor. E esse senhor, ele disse que chegou lá chorando, chegou lá cumprimentando esse barbeiro. Mas aí esse senhor contou o que tinha acontecido com ele. Tinha ficado doente, teve que ir para a cadeira de roda, tinha ido para o hospital, tinha ficado incapacitado depois de tudo isso, que amaldiçoou o ungido de Deus, né? Aí esse senhor, ele falou: quando eu estava ali precisando, quando eu estava ali incapacitado, os únicos que vieram me ajudar, me alimentar, me investir, foram os crentes, foram os evangélicos, os únicos que vieram lá em casa. Aqueles que ele tinha xingado, irmãos. Tá vendo como é que é? Aqueles que ele tinha xingado. Então, mesmo quando nos afronta, irmãos, vamos fazer isso também. Vamos abençoar, vamos orar, vamos profetizar a bênção. A Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Porque nós temos a tendência de ficar com raiva. A verdade é essa. Mexeu com a gente fica com raiva. E a Bíblia fala, se a gente se irar contra o nosso próximo, no nosso coração nós já cometemos o quê? O assassinato, né, irmãos? Então veja que quando nós abençoamos, essa vida pode mudar e pode ser ganha para Jesus. Então, em quarto lugar, o que nós temos que fazer para vencer os desafios da vida, irmãos? Nós temos que acreditar que tudo vai passar. Irmãos, nessa vida tudo passa. Nessa vida tudo passa. Eu já passei situações assim que eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir continuar forte? Como é que eu vou conseguir continuar fazendo a obra do Senhor? Quando eu perdi alguns parentes meus também, né? Eu pensava de jeito, meu Deus, como é que eu vou conseguir continuar tendo forças para te buscar, para fazer a obra com o mesmo ânimo, para pregar a tua palavra? Irmãos, porque eu já passei situação difícil, e no mesmo dia que eu passei situação difícil, era o dia que eu tinha que dar um estudo bíblico, era um dia que eu tinha que pregar a palavra, era um dia que eu tinha que cuidar da igreja. Aí muitas vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir, né? E agora, Senhor, como é que nós vamos manter o mesmo ânimo? Mas, irmãos, tudo nessa vida passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará nas nossas vidas. E é a palavra de Deus que nos garante a vitória, porque é a palavra de Deus que nos fez uma promessa, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, irmãos. Então tudo passa. Salmos capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte, Salmos capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu falo muitas vezes esse versículo para alguém, eu fico até com medo da pessoa ficar com raiva de mim. Eu fico com medo da pessoa chegar depois de uma semana, 2 semanas e falar, pastor, o senhor mentiu para mim. Porque o Senhor falou que o choro ia durar só uma noite. Já tem umas 10 noites que eu estou chorando e nada de vir essa alegria. Irmãos, mas Deus, Ele falou que o choro dura uma noite. Mas Ele não falou, né? Mas Ele não falou quanto tempo duraria essa noite, né? Ele falou que o choro dura uma noite, mas Ele não falou quanto tempo duraria essa noite. Porque a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então esse tempo para Deus aqui tanto faz, irmãos. Talvez para nós esteja demorando, mas hoje eu quero lançar uma profecia sobre a sua vida, que a alegria vai voltar ao seu lar, à sua casa, à sua mente e ao seu coração. Não sei quantas noites você tem chorado, não sei. Mas, irmãos, a alegria vai vir pela manhã. Eu tenho o costume de ir ali no monte, né? E ali no monte, certa vez eu tive uma inspiração. Porque certa vez eu cheguei ali no monte, era 5 e pouco da madrugada, e estava escuro ainda, irmãos. Estava escuro. Aquilo tudo escuro, não dava para enxergar nada. E eu lembro que era até o tempo que aquele Lázaro estava matando um monte de gente. Irmãos, olha só o que Deus permitiu passar muitas vezes. Era o tempo que o Lázaro estava matando um monte de gente, né? Aí eu fui para um monte, cheguei lá, aí eu não estava com medo não, cheguei, fui lá para o monte e tal, vou orar. Mas aí, irmãos, do nada eu comecei a lembrar desse Lázaro. Eu falei, rapaz, já pensou se esse Lázaro aparecesse aqui? Irmão, você acredita que tinha acabado de pensar nisso? Aí passou um rapaz de mochila, irmãos, atravessando lá um caminho lá do monte lá.
de mochila. Falei, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Passou assim, nem olhou para mim. Eu falei, está repreendido, Senhor, que susto é esse? Mas, irmãos, estava escuro. Aí, eu fiquei observando, escuro, não dá para enxergar as coisas direito, né? E a escuridão, muitas vezes, traz uma sensação, assim, às vezes, de vazio, né, irmãos? Às vezes, traz uma sensação, assim, de medo, de tristeza, um desânimo, muitas vezes, não traz. Só que, nesse mesmo dia, o sol começou a nascer. O sol começou a aparecer, né, irmãos? E aí foi clareando tudo, foi clareando, e até o caminho do monte, que eu não estava conseguindo enxergar direito, clareou o caminho, irmãos, e mudou o meu astral, mudou o meu espírito, quando clareou tudo. Aí na mesma hora eu peguei do celular, porque quando Deus me inspira, irmãos, eu gosto de compartilhar, né? Na mesma hora eu peguei o meu celular e fiz uma live. Eu falei para todos que vão, né, assistir essa live aí, hoje Deus me deu uma palavra. Aí eu comecei a pregar esses salmos. Falei, a palavra do Senhor fala que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E eu disse, irmãos, muitas vezes a nossa vida é como se fosse aquelas noites traiçoeiras, não é verdade? Às vezes a nossa vida parece que está sendo uma noite sombria, parece que é uma noite que nunca acaba, não parece? Às vezes parece que nós estamos em trevas, irmãos, por muito tempo, mas aí quando o sol nasce sobre as nossas vidas, o nosso espírito não muda. E a Bíblia fala que Jesus, Ele é o sol da justiça, irmãos. O sol da justiça, Ele vai brilhar na minha e na sua vida também. Não importa se foi noites traiçoeiras, noites tenebrosas, mas o sol da justiça vai brilhar na nossa vida. Então acreditar que tudo vai passar. Romanos 8,18, pedi para o Pedro colocar aí também. Último versículo que nós vamos ler essa noite. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Diz assim, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você prestou atenção nesse versículo? Olha só. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, irmãos. Irmãos, o que Deus tem para nós nem se compara. Você imagine o seu maior sofrimento que você já teve nessa terra, irmãos. O que Deus tem de bom, de glória para a sua vida é muito maior do que qualquer sofrimento dessa terra. A Bíblia fala que aquilo que o nosso olho não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu e aquilo que nem subiu aos nossos corações são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que guardam o seu propósito, irmãos. O que Deus tem para nós é muito melhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitas vezes Deus ele permite uma tribulação, uma dor, chateações nas nossas vidas para nos tornar mais fortes, para nos dar um couro de jacaré, como dizia o pastor Everaldo, né? Para criar em nós um couro de jacaré, irmão. Sabe por quê? Porque você começa vencendo pequenas lutas, muitas vezes as lutas vão aumentando e aí você vai vencendo essas lutas maiores. Quanto mais lutas você vencer, mais forte você vai se tornar. Você se lembra de Davi? Davi começou derrotando o leão e o urso. Mas depois apareceu um gigante de todo tamanho que desafiou todo o exército de Israel. Mas Davi já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. E Davi falou, se Deus já me deu a vitória, se eu conseguir matar um leão e se eu conseguir matar um urso, quem é esse gigante perto do Deus dos exércitos? Quem é esse gigante? Aí Davi ainda foi abusado, né? Davi ainda falou para o gigante, você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. As nossas lutas nós vencemos em nome do Senhor dos exércitos. Ele está conosco e é Ele que vai fazer a gente vencer todas as guerras. Então nós começamos aqui, lendo aquele versículo de Filipenses, onde o apóstolo Paulo falou que ele aprendeu a se adaptar em todo tipo de situação. Ele aprendeu a estar contente quando tinha muito, aprendeu a estar feliz quando tinha pouco. Ele aprendeu a ser grato, irmãos, quando estava aquecido, ele aprendeu a ser grato quando estava passando frio. Ele aprendeu a ser grato quando estava bem alimentado, ou ele aprendeu a ser grato também quando estava com fome. Mas no final ele falou, eu tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que às vezes os crentes entendem errado essa passagem, né? Às vezes o crente pensa assim, se eu tudo posso naquele que me fortalece,
Então eu posso ter um carro do ano, eu posso ter uma Ferrari, eu posso ter uma mansão, eu posso ter dinheiro, eu posso ter só alegria nessa terra, mas não foi isso que a palavra falou. Quando a palavra fala que eu tudo posso naquele que me fortalece, é porque a Bíblia está dizendo que nós podemos suportar todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Irmãos, não tente vencer suas lutas sozinhos. Deus, Ele está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe o que Deus faz também? Deus, Ele coloca homens e mulheres de Deus para nos ajudar também. Nós temos a ajuda dos céus e a ajuda da terra. O que eu posso fazer, o que a pastora Nilma pode fazer, o que a nossa irmã Irenilde pode fazer, nossa diaconisa Osmarina, os irmãos, a irmã Roberta, todos os irmãos. O que os irmãos podem fazer, Deus Ele vai nos usar e nós temos que ajudar o nosso próximo. Mas aquilo que eu e você não podemos fazer, somente o nosso Deus pode fazer. E às vezes nós temos um familiar que não quer saber de Deus. Se ele não quer saber de Deus, irmãos, você busque por ele. Você clame por ele. Você não desista dele. Que quando você menos assustar, você e a sua casa servirão ao Senhor. Quem olha para mim aqui deve pensar, foi o pastor William que ganhou a filha dele para Jesus. Foi o pastor William que ganhou o filho dele para Jesus. Irmãos, mas aqui foi ao contrário. Eu entendo que quem nos ganhou para Jesus foi minha filha. Ganhou eu, ganhou a mãe dela, né? O Pedro aprendeu a estar no caminho do Senhor também. Mas é minha filha que desde criança é que já ia para as células, já orava para Deus, já lia a Bíblia dela. Minha filha sempre foi apegada com Deus. E eu, irmãos, estava de mal a pior. Eu, minha vida, a vida da minha esposa, de mal a pior. Já desse testemunho, mas sempre bom lembrar. No último ano que minha filha estava orando, ela já ia desistir de orar por mim. Ela já ia desistir, que ela não aguentava mais me ver no mundão, atribulado, nos vícios. E aí ela falou para Deus. Falou, Deus, eu não aguento mais. Se meu pai não largar esses vícios, se meu pai não mudar esse ano, eu desisto. Eu não aguento mais. Justamente quando ela fez essa oração, foi neste ano que eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje eu estou aqui para dizer, não desista de nenhum familiar seu, irmãos. Então são com esses ensinamentos que nós vamos conseguir superar todos os desafios da nossa vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, você vai conseguir superar todos os desafios da sua vida. Pode ser emocional, sentimental, espiritual ou financeiro. Você vai superar todos os desafios da sua vida com a palavra de Deus, irmãos, aprendendo e praticando a palavra de Deus, amém? E quem crê, aplauda o nome do Senhor, irmãos, aplauda o nome dele, não é o homem que os irmãos aplaudem, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra dele, irmãos, que é fiel para nos abençoar em nossas vidas. Por mais que esteja sendo difícil a luta, irmãos, aguente, porque Deus, Ele está dizendo essa noite que Ele vai te dar a vitória, amém? Quero convidar